Bom, hoje a gente mergulha nos momentos finais de Jacó, lá no Egito, Gênesis 48. É um capítulo, assim, muito forte, né? Onde ele, já perto da morte, abençoa os netos, Efraim e Manassés, filhos de José. E de um jeito inesperado. Para entender isso, a gente está olhando comentários de peso, tipo Matthew Henry, Calvino, Meister, Waltke, Wiersbe. Eles ajudam a ver a fé, as promessas de Deus e essas escolhas surpreendentes do Jacó. A ideia aqui é captar o peso dessa bênção no leito de morte, sabe? E o que ela diz sobre valorizar a herança divina mais que o poder aqui na Terra. Mesmo um poder gigante como o do José no Egito. Vamos lá. Bom, o cenário é esse. Jacó está doente. É a primeira vez que a Bíblia fala de enfermidade, né? Alguns comentaristas até veem isso como um reflexo da fragilidade humana depois da queda. Aí José, que era, super poderoso no Egito, vai visitar o pai e leva os dois filhos adolescentes, Manassés e Efraim. E logo de cara, Jacó lembra da promessa que Deus fez para ele lá em Luz, em Betel. Terra, descendência numerosa. Isso parece ser a base de tudo, né? Exatamente, ele está, fincando o pé nessa promessa divina para guiar suas últimas ações. E aí vem a grande jogada. Jacó adota Efraim e Manassés. Ele diz, são meus. No mesmo nível de Rúben e Simeão, os filhos dele mesmo. Uau, e qual o impacto disso na prática? Bom, primeiro, isso meio que eleva José à posição de primogênito, sabe? Porque dá a ele uma porção dobrada na herança futura da Terra Prometida, através desses dois filhos. Rúben já tinha perdido esse direito antes, né? E segundo, que talvez seja ainda mais profundo, é um chamado forte. Como Calvino e outros apontam, imagina só, José é quase o segundo no comando do Egito, poder total. Mas Jacó está puxando ele de volta. Para quê? Para a promessa espiritual, para a linhagem da aliança. É uma declaração, muito ousada, de que essa herança invisível vale mais que toda a glória do Egito. Onde está o valor real? É isso que Jacó reafirma. Faz todo sentido essa conexão com a linhagem. E talvez explique também ele lembrar com emoção da morte da Raquel, né? A mãe de José, sua esposa amada. Ele está ligando esses netos a ela. Mas a cerimônia da bênção em si, essa tem uma tensão, né? Com certeza. Jacó já quase não enxergava. José, seguindo o costume, coloca os filhos direitinho. Manassés, o mais velho, na direita do pai para a bênção principal e Efraim, o mais novo, à esquerda. Tudo certo. Só que não. Jacó subverte tudo. Ele cruza os braços de propósito. Mão direita na cabeça do Efraim, o mais novo. E José tenta corrigir. Pai, não é assim? Achando que era erro por causa da cegueira. Como Jacó estava tão certo para insistir? Eu sei, meu filho, eu sei. Olha, os comentaristas são quase unânimes aqui. Eles veem isso como direção profética mesmo. Jacó não estava confuso, não. Era intencional. Ele até diz que Manassés também vai ser grande, sim, mas Efraim será maior. Vai se tornar uma multidão de povos. Isso reforça um tema que aparece muito na Bíblia, que Meister e Waltke comentam bastante: a soberania de Deus. Ele frequentemente escolhe o mais novo sobre o mais velho. Pensa em Abel, Isaque, o próprio Jacó, Pérez. Desafia a nossa lógica, né? O direito de primogenitura. Mostra que a graça de Deus não se prende às nossas regras, à ordem natural das coisas. Entendi. E o conteúdo mesmo da bênção é muito rico. Ele invoca o Deus de Abraão e Isaque, o Deus que foi o pastor dele a vida toda, e o anjo que me livrou de todo o mal. Quem seria esse anjo? Bem como mais que um anjo comum, talvez uma teofania, uma manifestação visível do próprio Deus. Alguns sugerem até Cristo pré-encarnado, o Redentor. E ele pede que o nome dele, Jacó, e dos pais, Abraão e Isaque, continue nesses meninos, e que eles se multipliquem muito. Depois da bênção, ele ainda fala para José, olha, eu estou morrendo, mas Deus vai estar com vocês e vai levar vocês de volta para a terra dos seus pais. Que fé na fidelidade de Deus, né? Mesmo no fim da vida. Sim, a promessa vai além da vida dele. E aí tem um presente final para José que é, curioso, uma porção de terra específica, Siquém.
E Jacó diz que tomou da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Essa parte sempre me deixou pensando. Porque Gênesis 33 diz que ele comprou terra lá em Siquém, pacificamente. Como assim tomei com espada e arco? Tem consenso sobre isso? Consenso total não tem, mas existem hipóteses, né? Talvez ele esteja se referindo, assim, ao resultado daquela ação violenta dos filhos dele, Simeão e Levi, em Siquém, lembra? Ele condenou o ato, mas talvez agora ele reivindique a terra que ficou disponível. Ou pode ser um conflito que não foi registrado na Bíblia, o Walk sugere algo nessa linha, que ele está tomando posse da terra depois da destruição da cidade, mesmo tendo odiado o que os filhos fizeram. O ponto principal, acho, é que essa porção é diferente daquela que ele comprou. É mais um símbolo da herança prometida lá em Canaã. Entendi. No fim das contas, todas essas ações finais dele, a adoção, a bênção invertida a essa terra em Canaã, apontam para a mesma direção, né? Exatamente, é uma demonstração de fé, assim, muito forte. Fé nas promessas futuras, invisíveis de Deus, em contraste total com o poder e a riqueza do Egito, que eram bem visíveis, bem presentes ali na frente de José. Jacó escolhe a aliança. Então, recapitulando rapidamente, temos a adoção, que muda a herança, a bênção invertida mostrando a soberania de Deus sobre os costumes, e essa prioridade clara da promessa divina sobre o conforto aqui e agora. E fica a pergunta para a gente pensar, né? Quantas vezes as nossas expectativas ou o que a sociedade espera batem de frente com um caminho que parece mais profundo, talvez espiritualmente guiado? O que significa, na prática, hoje, escolher valorizar promessas futuras, valores espirituais, acima da segurança, do status ou do poder que a gente tem na mão agora?